Sabe aquela sensação de estar correndo numa esteira? Você trabalha, se dedica, entrega o seu melhor, mas, assim, parece que não sai do lugar. Nossa, total. Sente que o reconhecimento não chega, que as oportunidades passam do lado, às vezes para quem nem merece tanto, sabe? Sim. O material que a gente analisou hoje sugere uma razão bem específica para isso. A gente passa anos na escola decorando fórmula, data, mas a habilidade que, segundo as fontes, é a mais lucrativa de todas, foi completamente ignorada. Exatamente. E essa habilidade, como o material define, é a de vender. Mas olha, é fundamental tirar o peso negativo dessa palavra logo de cara. Sim, por favor. De comunicar valor. Ok, vamos desconstruir isso. A missão da nossa análise de hoje é justamente essa: mergulhar no que as fontes realmente querem dizer com vender. Boa. Vamos explorar os 4 pilares que elas apresentam como fundamentais: copywriting, influência, comunicação e negociação. A promessa do material é forte. Dominar isso separa quem apenas sobrevive de quem constrói prosperidade. Mas a pergunta que não quer calar é: se isso é tão transformador, por que é um segredo tão bem guardado? Essa é a questão central. A fonte argumenta que é justamente essa lacuna no nosso aprendizado que nos mantém reféns das circunstâncias, sabe? A afirmação é direta. Pode falar. Quem não domina essa metacompetência de entender pessoas, influenciar-se e comunicar está efetivamente deixando dinheiro e oportunidades na mesa, todos os dias. Nossa. É a diferença entre esperar a sorte e criar a própria sorte. E o ponto de partida para essa mudança de mentalidade é uma frase que me chamou muito a atenção. Vender não é um cargo, é uma habilidade de vida. Exato. Os exemplos nos textos são muito práticos. Você está vendendo o tempo todo. Vende suas ideias numa reunião, vende sua opinião para amigos, vende sua imagem profissional. Numa entrevista, né? Exato. E aí vem a provocação. Se você não sabe vender, você vive sendo vendido. Nossa, isso é forte. Me fez pensar em todas as vezes que eu aceitei um não ou um salário mais baixo, simplesmente por não saber comunicar meu valor. Exato. E o desdobramento disso é fascinante. Ser vendido no contexto do material significa ter seu valor percebido nivelado por baixo pelo mercado. Nivelado por baixo. É. Se uma pessoa não consegue articular o próprio valor, o mundo, por padrão, paga o mínimo possível. A fonte redefine a palavra vendedor como um sinônimo de Liberdade. liberdade. Gostei disso. Liberdade de não depender da boa vontade dos outros, mas de ter as ferramentas para construir as próprias pontes. Certo. E a primeira ferramenta, o primeiro pilar para construir essas pontes é o copywriting. É definido como a arte de vender sem falar, né? Isso. Ou a habilidade de transformar palavras, escritas ou faladas, em ação. As fontes fazem a gente pensar com perguntas simples. Por que alguns anúncios te prendem do início ao fim? Como que certos textos te fazem querer saber mais, clicar, comprar? E o que está por trás dessas perguntas é pura psicologia. Não é sobre usar palavras bonitas, mas sobre entender o que move as pessoas. Ah, tá. O princípio fundamental que eles apresentam é um divisor de águas. Você não vende produtos, você vende transformações. Transformações, ninguém quer comprar uma furadeira. A pessoa quer o buraco na parede, o quadro pendurado, a casa bonita. Ninguém compra um curso de finanças, compra a promessa de noites de sono tranquila, sem dívidas. É uma mudança de foco do o quê para o porquê. Essa mudança de perspectiva é tudo. E o material nos dá um mapa para fazer isso, com 3 perguntas estratégicas. A primeira, o que essa pessoa realmente deseja, o que dói na vida dela hoje, e a terceira, como a minha ideia ou produto resolve essa dor e a leva até o desejo. É um framework poderoso porque ele te força a ter empatia, te obriga a sair da sua própria cabeça e entrar na realidade da outra pessoa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que me ocorreu lendo isso. Focar tanto na dor da pessoa, não sou um pouco manipulador? Qual é a linha que a fonte traça entre persuasão empática e, sei lá, exploração? Essa é uma pergunta crucial. E a distinção que o material faz é clara. Manipulação é criar uma dor que não existe ou exagerar uma dor para forçar uma decisão. Ok.
Persuasão empática é identificar uma dor real que a pessoa já sente e apresentar uma solução genuína. É sobre resolver problemas, não explorá-los. A ética está no resultado, então. Exatamente. Se a sua venda melhora a vida da pessoa, é uma troca de valor. Se piora, é exploração. A técnica é a mesma, a intenção é que define tudo. Entendi. A ferramenta é neutra. E dominar essa ferramenta, segundo o texto, garante que a pessoa nunca mais fica sem dinheiro. Porque ela sempre vai saber como se fazer entender e, principalmente, valorizar. Isso. Ok, então temos a mensagem certa, construída com empatia, mas de que adianta o melhor texto do mundo se na hora H, cara a cara, a nossa presença não convence? Boa pergunta. Imagino que é aí que entra o segundo pilar que o material aborda, a tal da influência, certo? Perfeitamente conectado. A fonte é taxativa ao separar influência de manipulação. Manipular é forçar, é cooptar. Influenciar é inspirar, é conduzir. Conduzir. É fazer com que as pessoas queiram seguir uma direção por vontade própria, sabe? E o que o material sugere aqui é que a influência funciona como uma alavancagem para o seu talento. Uma alavancagem? Seu conhecimento técnico sozinho vale 1. Com a capacidade de influenciar, esse mesmo conhecimento pode valer 10, 100 vezes mais, porque ele finalmente alcança e move as pessoas certas. Não se trata de ter a melhor ideia, mas de ter a ideia que pega. Isso, exatamente. Gostei disso. E as ferramentas para construir essa alavanca são surpreendentemente sutis. Os textos listam postura, linguagem corporal, tom de voz, clareza na mensagem e, talvez a mais importante, segurança emocional. É sobre como você se apresenta para o mundo antes mesmo de abrir a boca. A metáfora que eles usam é ótima. Quando você influencia, você não força, você conduz. E essa condução é o que eles chamam de a ponte entre intenção e resultado. Uma pessoa pode ter o plano mais brilhante, a melhor das intenções, mas sem a capacidade de influenciar os outros a comprarem a ideia, O plano morre no papel. morre no papel. Dominar essa habilidade social torna os objetivos tangíveis, porque permite alinhar pessoas e decisões em torno de uma visão compartilhada. É uma habilidade que, de fato, muda destinos. Essa ideia de alavancagem é poderosa. E me parece que a base dessa alavancagem, o que faz a influência funcionar de verdade, é a clareza. É ser entendido. O que nos leva direto para o terceiro pilar, a comunicação. A frase de impacto aqui é de uma simplicidade brutal. Quem se comunica melhor, ganha melhor. E é brutal porque é verdade. O material argumenta que o problema da maioria das pessoas não é a falta de capacidade ou de talento. Não é. É um gargalo na comunicação. É o que eu sempre digo. Valor não percebido é o mesmo que valor inexistente para o mercado. Total. É aquela cena clássica de reunião que a fonte descreve e que todo mundo já viveu. A pessoa com a análise técnica mais brilhante se enrola para explicar, gagueja, usa jargão. Sim, sim. E o colega mais bom de papo, com uma solução talvez inferior, explica de forma simples, conecta com a diretoria e pronto, leva o crédito e o projeto. Isso é a ausência de comunicação eficaz em ação, totalmente. E o guia prático que o material oferece para uma boa comunicação vai na contramão do que muita gente pensa. Não é sobre usar palavras difíceis ou parecer um intelectual. Não mesmo. Os pontos são: seja claro, seja simples, seja direto. Fale para gerar conexão, não para impressionar. E a regra de ouro: ouça mais do que fale. Essa é a chave. A comunicação de verdade começa no ouvido, não na boca. Exato. E quando a fonte diz que a comunicação certa abre portas invisíveis, está falando exatamente disso. Essas portas são as oportunidades que não estão num site de vagas. São as que surgem do nada, né? São as parcerias que surgem de uma conversa de café. São os projetos que nascem da confiança gerada por uma comunicação clara e honesta. A clareza gera confiança, e a confiança gera oportunidades. É um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso que, segundo o texto, torna uma pessoa imparável. E quando essa comunicação clara acontece entre duas partes com interesses que a princípio parecem diferentes, a gente entra no território do quarto e último pilar, né? A negociação.
Isso. E o primeiro passo, segundo o material, é desmistificar a palavra. Negociação não é uma briga para ver quem leva a maior fatia do bolo. Não é um cabo de guerra. Não é sobre ganhar do outro. E definitivamente não é sobre empurrar algo goela abaixo. A definição que eles oferecem é muito mais colaborativa e inteligente. Negociação é alinhar interesses. Isso muda tudo. Tira o peso do confronto e coloca o foco na construção. A parte de ouvir mais do que falar, da comunicação, se aplica diretamente aqui, então. Com certeza, é o primeiro pilar de uma negociação poderosa. Entender genuinamente o que a outra pessoa quer. Quais são as motivações, as necessidades, os medos dela. Entender de verdade. Só depois de entender isso, você passa para o segundo pilar. Mostrar como a sua proposta atende a esse desejo. Note que o foco não é no que você quer, mas em como que você oferece e resolve o problema dela. Faz todo sentido. E só então vem o terceiro pilar. Criar uma troca justa e clara, onde ambos os lados sentem que saíram ganhando. Onde há um acordo, não uma imposição. É uma mudança de eu contra você para nós contra o problema. E a metáfora final desse capítulo amarra tudo isso de forma brilhante, onde a maioria das pessoas vê fechamentos de negócio. Quem sabe negociar, vê pontes. Pontes para novas oportunidades, para relacionamentos de longo prazo, para colaborações futuras. Não é um evento único, mas o começo de algo. Exatamente. A conclusão é que quem domina a negociação não espera por oportunidades. Cria as suas próprias a partir de conversas que para outros seriam becos sem saída. Para amarrar tudo isso que a gente discutiu, os textos trazem uma analogia que eu achei perfeita. A história de duas pessoas com a mesma formação, o mesmo talento técnico, a mesma capacidade. Ah, sim, essa parte é ótima. A única diferença é que uma delas domina esses 4 pilares que a gente conversou e a outra não. E os resultados na vida delas são drasticamente diferentes. É um cenário que ilustra perfeitamente o impacto. A pessoa que não domina essas habilidades procura vagas de emprego. A que domina, recebe propostas. Uau! Uma espera a oportunidade aparecer, a outra cria a própria oportunidade. A que sabe se vender, usa copywriting no currículo e no LinkedIn para atrair atenção. Claro. Usa influência na entrevista para gerar conexão e confiança. Usa comunicação para apresentar suas ideias de forma clara. E usa a negociação para conseguir um salário melhor, mais benefícios. Enquanto isso, a outra pessoa, com o mesmo talento, é esquecida logo depois da reunião. Fica invisível. Fica invisível. É uma imagem muito forte. Muito. E a moral da história, como reforçada pela fonte, é que a diferença entre o sucesso e a estagnação dessas duas pessoas nunca foi a competência técnica. Nunca foi. Foi a habilidade de comunicar valor. Esse exemplo prático amarra tudo que a gente discutiu e mostra que não são habilidades esotéricas, sabe? São ferramentas práticas com resultados mensuráveis na vida real. É um resumo muito poderoso. E as conclusões finais do material são quase como um mantra. Eles usam sentenças condicionais que ficam na cabeça. Se você aprender a vender, você nunca mais fica sem dinheiro. Forte. Se você aprender a comunicar, você nunca mais fica invisível. Se você aprender a negociar, você nunca mais volta para o nível de vida onde começou. São afirmações audaciosas, mas que fazem todo sentido dentro da lógica que o material constrói. Elas apontam para um tipo de autossuficiência. E termina com 3 definições lapidares. Venda é liberdade. Influência é poder. Comunicação é riqueza. É impressionante pensar que nada disso, como as próprias fontes apontam, faz parte do currículo escolar tradicional. O que nos leva a uma reflexão importante. É fascinante como esse conjunto de competências que o material argumenta ser a base para o sucesso é sistematicamente negligenciado pela educação formal. Totalmente. A gente aprende a analisar sintaticamente uma frase, mas não a construir uma frase que gere uma oportunidade. Isso conecta diretamente com o perfil de quem busca conhecimento prático aplicável, sabe? Sim. Dominar essas áreas não é só sobre ganhar mais dinheiro. É sobre tomar o controle da própria narrativa, da própria carreira, em vez de deixar que as circunstâncias ditem o caminho. Exato. O material deixa claro que a responsabilidade de buscar esse conhecimento é inteiramente nossa. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Manda.
O material argumenta de forma convincente que a venda, entendida como essa metacompetência de comunicação, é uma habilidade essencial negligenciada. Isso nos leva a perguntar: que outras competências cruciais para a vida são deixadas de fora do nosso aprendizado formal? E qual é o custo pessoal de não buscá-las ativamente por conta própria?